Olá, meus caros, fechando então o nosso Estatuto do Desarmamento, né? Trazendo aqui os últimos detalhes sobre o Estatuto. Acredito que eu tenha trazido para você as informações necessárias para você acertar praticamente qualquer questão de prova. Dá uma lidinha no Estatuto aí, sempre bom para pegar aqueles artigos ali meio perdidos, né, que não foram comentados. Não comentei todos os artigos, mas a maioria deles, aqueles que caem em prova, além de comentário, eu aprofundei, inclusive com jurisprudências, com entendimentos, com novidades. Continuaremos então aí agora numa jurisprudência em teses. Eu já até comentei com você. No delito do 17, comércio ilegal, se um agente vende uma arma para o outro, os dois praticam porte legal. Essa venda pode ser autorizada, né? Se ela é autorizada pelo Sinarme, não é porte legal. Mas se ela não for autorizada pelo Sinarme, a venda de uma arma é porte legal. Agora, se a pessoa pratica vendas de armas, comércio, é comércio ilegal de arma de fogo. Agora, em relação ao tráfico internacional, uma arma traficada, uma arma trazida, importada, é tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Mesmo que seja uma arma só. Perfeito? Será importação ilegal de armas, será tráfico internacional de arma de fogo. Esse é o entendimento do STJ, a jurisprudência em tese na tela. Perfeito? Independentemente da quantidade de arma de fogo, de acessórios ou de munição, não é possível a desclassificação do crime de tráfico internacional de arma de fogo para o delito de contrabando, em respeito ao princípio da especialidade. Tá? Não é possível a desclassificação. Perfeito? Tranquilo? Show de bola. Configura crime de contrabando a importação de colete à prova de balas, sem prévia autorização do comando do Exército. Colete à prova de balas não é arma de fogo. Professor, mas o colete não é autorizado? É uma mercadoria proibida? Não, mas isso é uma mercadoria que depende de uma autorização específica. É um produto controlado. Toda vez que for um produto controlado, mesmo que não sendo, melhor dizendo, não sendo arma de fogo, será contrabando. Sendo arma de fogo, será tráfico internacional. Arma de fogo, acessório ou munição. Sendo arma de fogo, acessório ou munição, será delito de tráfico internacional. Se for um produto controlado não sendo arma de fogo, acessório ou munição, será contrabando. Tudo bem? Tranquilo? A exemplo aqui do colete à prova de balas, da espingarda de gás comprimido ou gás por ação de mola, será delito do armamento taser, será delito de contrabando. Artigo 334-A do Código Penal, pena de 2 a 5 anos. O descaminho é 1 a 4, o contrabando é 2 a 5. Na tela. Tá aí, configura crime de contrabando a importação de colete à prova de balas, sem prévia autorização do comando do Exército. Formativo 577/2016. Trouxe aqui um quadro com as penas, ok? Para conversarmos sobre os delitos. Dar uma olhada ampla, né? Dar uma olhada ampla em relação às penas. Posse irregular de arma de fogo, artigo 12. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Cabe suspensão condicional do processo. Cabe suspensão condicional do processo. Professor, eu acho que você já fez mais ou menos esse resumo. Então a ideia é a seguinte, eu faço o resumo antes de iniciar os crimes. Então antes de iniciar, eu dou uma resumida, ó, delitos tais, penas tais, uma ideia para você. Depois que eu termino, eu volto no resumo. Terminei os delitos, voltamos ao resumo, vamos conversar novamente sobre tudo aquilo que foi aprendido, né? Sobre tudo aquilo que foi aprendido, aqueles detalhes mais importantes relacionados às penas. Tudo bem? Na tela. Então, o artigo 12, posse irregular de arma de fogo, de uso permitido. Você aprendeu a diferença de permitido para restrito. Permitido é a arma portátil de alma lisa ou armamento de porte ou portátil de arma arraiada com a regra 1620. Se for de uso restrito, vai lá para o 16. Armamento de uso restrito é a arma não portátil, é a arma automática ou a arma de porte ou portátil de alma arraiada acima do 1620. E o armamento proibido? O armamento proibido é aquele
definido em tratado ou convenção internacional, ou dissimulado, para parecer uma arma inofensiva. Sendo posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, vai para o 12. Sendo porte, vai para o 14. Se a arma é de uso restrito ou proibido, vai para o 16. Ok? Pena do 12, 1 a 3. Por ter pena mínima de 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Pena do 14, 2 a 4. Cabe fiança pela autoridade policial. Cabe fiança pela autoridade policial. A pena não ultrapassa 4 anos. Pena do 16. Se a arma é de uso restrito, 3 a 6. Cabe fiança? Cabe, pela autoridade judiciária. Professor, mas o 16 restrito não é hediondo, não é inafiançável? Não é mais. Só é hediondo se a arma for de uso proibido. Se a arma for de uso proibido. A pena será de reclusão de 4 a 12 anos e é hediondo. Esse aqui é hediondo. Ok? O 13 traz o crime de omissão de cautela. É o único delito culposo do Estatuto, caput. Omissão de cautela, o caput. E o 13, tanto o caput quanto o parágrafo único, é o único exemplo de infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Cabe suspensão condicional do processo, pena mínima 1 ano. Cabe transação penal e composição civil dos danos. Cabe transação penal e composição civil dos danos. No 12, no 13, no 14 e no 15, cabe fiança pela autoridade policial. O 15 é o delito de disparo de arma de fogo. No delito de disparo, a pena dele é 2 a 4, também cabe fiança pela autoridade policial. Professor, por que você está enfatizando que o 14 e o 15 cabe fiança? 12 e 13 também. Seguinte, no 14 e no 15, lá no parágrafo único, está dizendo que o crime é inafiançável. Cuidado, esses parágrafos únicos foram considerados inconstitucionais. O 14, parágrafo único, diz que é inafiançável, salvo se a arma estiver registrada em nome do agente. Inconstitucional, cabe fiança. Cabe fiança. O 15, inafiançável, inconstitucional, cabe fiança. Depois veremos sobre o artigo 21 também, que traz sobre a vedação de liberdade provisória. Também cabe liberdade provisória. Artigo inconstitucional. Artigo inconstitucional na DI 3112. Ok? Na tela. Muito bem, olha quantas informações. O 17 é o delito de comércio ilegal de arma de fogo. Basta uma arma só. É o delito do armeiro, o delito de produção de arma. Ele é hediondo. A pena dele era 4 a 8, foi para 6 a 12. A pena era de 4 a 8, foi para 6 a 12. O 18 é tráfico internacional. A pena era 4 a 8, foi para 8 a 16. Também é hediondo. Também é hediondo. O 17 e o 18, comércio ilegal e tráfico internacional, eu acho que eu não comentei isso quando eu falei do delito, eu não deixei isso claro. Eles podem ser praticados, tanto o comércio ilegal quanto o tráfico internacional, podem ser praticados com arma de uso permitido, armamento permitido, ou armamento restrito ou proibido. O 17 e 18, tanto eu posso traficar internacionalmente uma .40 ou um fuzil automático. Se eu trafico um .40, .40 hoje é permitido. Se eu trafico um fuzil automático é restrito. Se o armamento for restrito ou proibido, no 17 e no 18 teremos aumento de metade de pena. Quem fala isso é o artigo 19. Tá? Quem fala isso é o artigo 19. Então, se o armamento for restrito ou proibido do 17 e do 18, teremos um aumento de pena de metade. Ok? Os delitos do artigo 12 e 13, a pena deles é de detenção. Logo, ó, não é cabível aumento de pena
do artigo 20. No 12 e no 13 é detenção e não é cabível aumento de pena do 20. Professor, qual é o aumento de pena do 20? O aumento de pena do 20 é para aqueles portes funcionais. Aquelas pessoas que têm o porte funcional, se praticar crime do estatuto, tem aumento de pena de metade. Mas se praticar 12 ou 13, não tem aumento. O aumento de pena é do 14 em diante. Então, do 14 ao 18, teremos um aumento de pena. Teremos um aumento de metade da pena se praticados por agente do artigo 6º, 7º, 8º, caçador de subsistência, policiais em geral, policial legislativo, ABIN, GSI, guarda municipal, agente penitenciário, né? O policial penal, consertando aqui. Então teremos um aumento de pena de metade se praticados por agentes do artigo 6º, 7º e 8º. Ou seja, esse aumento de pena somente se aplica aos delitos do artigo 14, 15, 16, 17 e 18. Aos delitos apenados com reclusão. Aos delitos apenados com reclusão. Com isso você aprende a pena também. 1 a 3, 1 a 2, 2 a 4, 2 a 4, 3 a 6, 4 a 12, 6 a 12 e 8 a 16. Uma boa olhada aí na pena. Antigamente era mais fácil saber a pena. Porque eu não tinha esse aí 4 a 12, 6 a 12 e 8 a 12. 8 a 16. Eu tinha aqui 3 a 6, o 17 era 4 a 8 e o 18 era 4 a 8. Isso foi alterado. O 4 a 8 virou 6 a 16 ou 8 a 16. 6 a 12 ou 8 a 16. 6 a 12 e 8 a 16. E o 3 a 6, quando a arma for de uso proibido, virou 4 a 12. 3 a 6, 4 a 12. Transformações de crimes hediondos. Detalhes interessantíssimos, ok? Lembrando, quais são os inafiançáveis? Os hediondos. Inafiançável somente aqui, ó, a segunda parte. 17 inafiançável e o 18 inafiançável. Somente os hediondos são inafiançáveis, ok? Muito cuidado com o material de internet. Eu vejo diversos resumos trazendo isso aqui de forma desatualizada, tá? Muitos materiais, o cara faz o material, não estou falando mal do material do cara, do material da internet. Não estou falando mal, não. Estou falando que o material é feito, só que não existe um compromisso de atualização. Até porque às vezes a pessoa faz o material e joga na internet, depois nem tem mais contato, fica lá. Aí um vem baixa, outro vem baixa. E aí quando baixa, passa para outro. A pessoa que produziu aquele material, ela não tem mais aquele contato com o material que já foi espalhado. E às vezes esse material espalhado está desatualizado. A pessoa que fez, ela atualiza o dela. Mas ela, às vezes, já espalhou uma versão, um colega passou para outro, colocou em um site, outro colocou não sei aonde, passou num grupo, e está desatualizado. Então, muito cuidado com isso. Então, sempre que pegar um material, tenta verificar as atualizações, tá? Tenta verificar as atualizações. Então, muito cuidado. Tenho visto muito material por aí desatualizado nesses pontos aqui. As alterações do pacote anticrime. As alterações do pacote anticrime. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Alterações que entraram em vigor lá no dia 3 de janeiro de 2020. 3 não, dia 23 de janeiro. O pacote de crime entrou em vigor no dia 23, lá no dia 23 de janeiro de 2020. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, vamos fechar. Vamos terminar aqui o estatuto. Fiz o resumo geral, todos os delitos, penas, quem é hediondo, quem não é hediondo, quem é culposo, quem é infração, onde cabe aumento, onde não cabe aumento. Deixa eu melhorar esse artigo 6, que está parecendo uma interrogação aqui. Coloquei aqui o 322 CPP, que fala quando a autoridade policial pode conceder fiança, crimes com pena até 4 anos. Então a autoridade policial pode conceder fiança até o 15. 12, 13, 14 e 15. Ele pode conceder fiança. Na prática isso aí faz uma grande diferença.
Hoje nem tanto, mas antigamente fazia uma grande diferença. Porque às vezes a pessoa ela pega com uma arma. Eu era autoridade policial, eu era delegado de polícia. Aí o cara chegava com a arma. Nós tínhamos um grupo, tá? Tínhamos um grupo em relação a todos os delegados que tinham tomado posse lá em 2014. Eu tinha um grupo, com a galera que fez o curso de formação e tal. E eu tinha um conhecimento maior de arma. Eu conhecia um pouquinho mais e tal. Aí normalmente vinha no grupo. Caraca, eu peguei o cara aqui com uma 357. Essa arma é de uso permitido ou é de uso restrito? Se for de uso permitido, a autoridade policial pode conceder fiança. Concede a fiança e o cara vai embora. O inquérito continua, mas concedeu fiança, ele vai embora. Se a arma for de uso restrito, a autoridade policial não pode conceder fiança. Tem que mandar para o juiz conceder fiança. E normalmente aí era no mínimo 24 horas. Aí era 24 horas preso. Então muda a vida da pessoa na lata ali. É 24 horas preso ou não preso. Professor, ele não tem dinheiro. Aí já fica, né? Não pagou fiança. Ok? Tranquilo? Então era uma grande diferença na prática. Saber se a arma era de uso permitido ou de uso restrito. Hoje, a diferença não é tanta porque a maioria dos armamentos encontrados hoje são de uso permitido. As pistolas em geral, tudo permitida. Em geral, tudo permitido, a maioria delas. Maioria delas permitida. Fuzis restritos, maioria restritos. Não se encontra fuzil, ainda não vi um... Surgiu uma lenda que os fuzis T4 seriam permitidos, mas quando foram verificar na prática não eram. Então fuzil... Porque assim, é possível que um fuzil seja permitido? É possível. Ele precisa ser semiautomático. E a energia cinética não ultrapassar 1.200 libras-pés ou 1.600 joules. Aí, nesse caso, ele seria permitido. Mas não se encontra. Tá? Normalmente ele é automático ou passa de 1.620 joules. Ok? Aí ele é restrito. Então, na prática, isso faz diferença. O restrito cabe fiança? Cabe, pelo juiz. O proibido cabe fiança? Não cabe. Proibido é hediondo, não cabe fiança. Crimes hediondos são inafiançáveis. Tá? Crimes hediondos são inafiançáveis. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Vamos fechar. As causas de aumento de pena já comentadas, tá? Do artigo 19. Nos crimes previstos no 17 e no 18, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional. A pena é aumentada de metade se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Então, 17 ou 18 pode ser praticado com arma de fogo de uso permitido ou com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Sendo restrito ou proibido, aumento de pena de metade. Coloquei aqui, né? Esse aumentozinho aqui. Do 17 e do 18. Se for restrito ou proibido, o 17 e 18 terá um aumento de pena de metade. Mais uma vez, importante saber se a arma é permitida, restrita ou proibida. Mais uma vez. Para o comércio ilegal, para o tráfico internacional de arma de fogo. E são crimes hediondos. São crimes hediondos com aumento de pena de metade, se for restrito ou proibido. Interessante aqui, dúvidas que às vezes eu acho que está respondido, mas não está. Às vezes aparecem algumas dúvidas e falam, não, eu falei isso aqui. Só que eu não falei aquele ponto. Olha só, se a pessoa pratica um comércio legal pratica comércio legal com arma permitida. Comércio legal com arma permitida. É hediondo? É hediondo do mesmo jeito. O 17 ele é todo hediondo. A pessoa, ela vai no Paraguai e compra um 38 e traz. Comprou um 38 e trouxe. Lá do Paraguai. É tráfico internacional. Só um 38, sim, é tráfico. Qual a pena do tráfico? 8 a 16. Cabe fiança? Não, porque é hediondo. Mesmo que a arma seja de uso permitido, é crime hediondo. Então 17 e 18 será hediondo, mesmo que a arma seja de uso permitido. O 16 só é hediondo se a arma de fogo for de uso proibido. Então, às vezes eu acho que está claro, agora não tem como, agora está claro. 16. O porte ou posse de arma de fogo, se for de uso permitido, é 12. Se for porte, é 14. O 16 engloba porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Se for proibido, é hediondo. Restrito, não. Agora, o 17 e o 18, que é o comércio ilegal e o tráfico internacional, será hediondo se a arma de fogo for de uso permitido, restrito ou proibido. Tanto faz. A mesma coisa do roubo. O roubo, com aumento de pena da arma, será hediondo se a arma for de uso permitido, restrito ou proibido. Todos eles. Será hediondo em relação a todos eles.
ok? Eu só diferencio isso para o hediondo quando é porte ou posse. Tá? Somente quando é porte ou posse, que aí somente será hediondo se for de uso proibido. Agora, se é no roubo, se é no tráfico internacional, se é no comércio ilegal, hediondo. Mesmo que a arma seja de uso permitido, restrito ou proibido. Tudo bem? Tranquilo? Já vimos essas diferenças. Agora sim, vamos adiante. Aumento de pena do artigo 20. Temos aqui uma atualização. Aumento de pena do 20. Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, já vimos que são os delitos apenados com reclusão, né? Deixo de fora o 12 e o 13, que é apenado com detenção. A pena aumentada de metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no 6º, 7º e 8º. Policiais em geral, portes funcionais. Isso aqui eu já comentei. Temos uma atualização aqui, ó. O novo é só isso aqui, ó. Esse é o novo. Também será aumentado de metade no 14, no 15, no 16, 17 e 18, se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Qual é o meu entendimento aqui em relação a esses crimes? Eu entendo que se ele praticou crimes do 14 ao 18 e praticou novamente reincidência do 14 ao 18, reincidência específica em crimes dessa natureza do 14 ao 18, aumento de pena de metade. Não terá para ele a agravante da reincidência, lá da parte geral do Código Penal. Porque a reincidência será uma causa de aumento. Reincidência específica. Professor, a reincidência genérica, ele foi condenado por um crime de furto e foi lá e praticou o delito do artigo 17. Reincidência genérica vai ser agravante. Agora, a reincidência específica, ele praticou o crime 17 e depois 18. Eu entendo que vale qualquer um deles. Reincidência em crimes. Então eu entendo que é 14, 15, 16, 17, 18. Não precisa ser 14, 14, 15, 15. Não, eu entendo que é 14 ao 18, primeiro, depois 14 ao 18. 14 ao 18. Ok? Crimes dessa natureza. Aí a reincidência específica será uma causa de aumento de pena de metade. Causa de aumento de pena de metade. Ok? Na tela. Vou colocar aqui no resumo. 14 e 18. Aumento de pena de metade se praticado por agente do 6º, 7º, 8º ou reincidente específico. Ou reincidente específico. Perfeito? Tranquilo? Antes que pergunte, cada aumento de pena aqui é autônomo. Esse é um caso ou outro caso. Professor, para ser o aumento, eu tenho que ser um policial e reincidente específico? Não. Só ser policial já tem aumento. O outro caso é reincidência específica, é outro aumento. Ok? Só ser policial é um caso. Só reincidente específico, mesmo que não seja policial, é outro caso. São autônomos aqui. Tá? Não preciso dos dois para ter aumento. Perfeito? Tranquilo? Antes que seja perguntado. Vamos adiante. Vamos fechar. Nosso artigo 21, que trata da liberdade provisória. Os crimes previstos no artigo 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Isso aqui foi declarado inconstitucional também. Cabe liberdade provisória. Cabe liberdade provisória. Tudo bem? Os casos em que se vedava a liberdade provisória em lei ou foram revogados ou foram declarados inconstitucionais. Aqui foi um caso que o Supremo declarou inconstitucional a vedação de liberdade provisória. O que é a liberdade provisória? É a contracautela da prisão preventiva. A pessoa é presa em flagrante, o flagrante vai ser convertido em preventiva. Em vez de ser convertido, converte-se em liberdade provisória. Tá? Responder ao processo em liberdade. Tá? O famoso aí, responder ao processo de liberdade. É vedado, é proibido vedar a liberdade provisória. É proibido você obrigar que ele responda ao processo em prisão, né, em prisão preventiva. Professor, mas tem gente que responde em prisão preventiva. Sim, se presente os requisitos da preventiva. Tá? Se presente os requisitos da prisão preventiva. Tudo bem? Na tela. Vamos fazer uma questãozinha. Algumas, né?
Considera que Marcos, penalmente capaz, em comemoração à vitória de seu time de futebol, tenha disparado vários tiros para o alto, com arma de fogo de uso permitido, em uma praça pública de intensa movimentação, e que, identificado e preso em flagrante pela conduta, tenha apresentado o porte e o registro. Mesmo que ele tenha porte e registro, ele praticou o disparo de arma de fogo numa praça, num local habitado. É crime do artigo 15, disparo de arma de fogo. Pena 2 a 4 anos. Nessa situação, Marcos deverá responder pelo crime de expor a perigo a vida ou saúde de outrem. Errado. Responde pelo disparo. O disparo aqui absolve o 132 do Código Penal. Ok? Responde pelo delito de disparo. Professor, e se fosse no local ermo? No local ermo não é disparo. Mas pode ser o delito do 132. Mais uma questãozinha. Se o objeto mediante o qual for praticado o crime de posse de arma de fogo for uma arma de fogo com numeração suprimida pelo sujeito, ocorrerá um concurso formal de delitos entre a posse e a supressão. Tá errado. Vai para o 16, né? Se é a numeração suprimida, vai para o artigo 16, parágrafo 1º. Se ele suprimiu, é inciso 1º. Se ele porta, é inciso 4. Responde como se restrito fosse para um delito só. Responde como se restrito fosse. E, fechando, mais uma questãozinha. O crime de porte de arma de fogo, artigo 14, arma de fogo de uso permitido, né? Apesar de não falado, o 14 é permitido. É um crime de perigo concreto, caiu aí para promotor de justiça de Santa Catarina do ano de 2019. Errado, né? Vimos que delitos do Estatuto do Desarmamento são delitos de perigo abstrato, tá? Delitos de perigo abstrato, e não crime de perigo concreto, ok? Errado. Questãozinha mamão, né? Questão fácil. Questão tranquila. Ok? Mais uma questãozinha. A respeito dos delitos tipificados na legislação extravagante, julgue o item a seguir considerado a jurisprudência dos tribunais superiores. Caiu aqui para a Defensoria Pública do Distrito Federal, DPDF. O porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que a arma esteja desmuniciada ou comprovadamente inapta a realizar disparos, configura delito de porte ilegal de arma de fogo. Isso está errado. Tem um detalhe aqui, ó. Vamos lá. O porte, fala aqui do porte. O porte, ainda que a arma esteja desmuniciada, configura delito de porte. Tá certo. Arma desmuniciada é crime. Ainda que a arma esteja desmuniciada, é crime. Ok? Na tela. O porte, ainda que a arma esteja desmuniciada ou comprovadamente inapta. Ou comprovadamente inapta. Aí não. Armas comprovadamente inaptas a realizar disparos não configura crime de porte. Arma quebrada, arma totalmente inapta, não configura crime de porte. Interessante que a perícia é dispensável, né? A perícia é prescindível e dispensável. Mas se foi periciado e a perícia comprovou que a arma é comprovadamente inapta, não configura crime de porte ilegal de arma de fogo. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, gabarito errado. Essa questão aí tinha um peguinha ali no meio, né? Essa questão tinha um peguinha. Mais uma questãozinha. Escrivão de Polícia, Espírito Santo, 2019. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, o sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo, que não contém mecanismo de acionamento, o percutor, né? Falta ali o percutor, terá sua conduta considerada como atípica, não será crime, em razão de crime impossível. Em razão de crime impossível, que é caso de crime impossível. Ok? A arma sem percutor, sem o mecanismo de acionamento, você aciona o gatilho, mas ela não dispara. Ela não tem esse mecanismo. Ela é uma arma inapta. Ela nunca vai atirar. Logo, crime impossível. Tá? Logo, crime impossível. Perfeito? Gabarito na tela, letra B. Confirmando aí o gabarito, letra B. Show de bola. Mais uma questão, vamos lá. Com base no Estatuto, assinale a alternativa correta. Para adquirir arma de fogo de uso restrito, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender, entre outros requisitos, a comprovação da idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. E não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Essa letra A está errada, porque quando eu falo de adquirir arma de fogo, eu olho lá para o artigo 4º. O 10 é portar, né? Então eu olho lá para o artigo 4º. O artigo 4º, ele só traz a aquisição de arma de fogo de uso permitido. O artigo 4º só traz a aquisição de arma de fogo de uso permitido. Uma questãozinha aí, tinha que ler a lei, né? Ou buscar outra, né? Caso outra que você soubesse que estava correta. Muita gente errou essa questão. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Civil de cada estado para comprovação da aptidão psicológica. Não, esse credenciamento é feito na PF, não é na Polícia Civil. Vai para a PF. Tanto o instrutor de armamento e tiro, né, que dá a capacidade técnica, quanto o psicólogo. Ainda colocou aqui, ó, e a capacidade técnica também, ó. Os profissionais da aptidão psicológica e capacidade técnica vão para a Polícia Federal. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse, artigo 12, 1 a 3. E o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14, 2 a 4. São crimes que apresentam as mesmas penas, errado, penas diferentes. Só consertando aqui, eu botei 12, né, 14 aqui. Penas diferentes. Letra D, em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, 17, equipara-se atividade comercial e industrial para o efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços, prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive ou em residência, correto. Artigo 17, parágrafo 1º. Possuir apenas munição de uso permitido em desacordo com determinação legal regulamentar no interior de sua residência, a posse, né, não configura crime. Errado, é crime. Professor, mas é insignificante? Cuidado. É possível a insignificância. Não quer dizer que o delito será insignificante. É crime. Possuir munição é crime. Mas é possível aplicar a insignificância a depender da quantidade. Mas não deixa de ser crime, tudo bem? Só deixará de ser crime no caso concreto quando for insignificante. Abstratamente, possuir munição é crime, tudo bem? Só conferindo aqui o gabarito letra D na tela. Gabarito letra D. Com isso, eu termino o nosso módulo de Estatuto do Desarmamento, módulo completo, com diversas informações. Você está apta a resolver praticamente quaisquer questões de Estatuto do Desarmamento. Fiquei orgulhoso aqui do nosso Estatuto, falei muita coisa mesmo. Foi um imenso prazer, fique muito à vontade para entrar em contato, seja através do fórum de dúvidas ou através das redes sociais. Meu Instagram é @professor_Wallace_Franca, @professor_Wallace_Franca. Estou inteiramente à sua disposição. Tchau, tchau.